Olá, pessoal, beleza? Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, pessoal. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o seu like. Não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, é muito importante para fortificar o vídeo, fortificar o canal. E não se esqueçam de se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, ativa a notificação, né? Se você estiver gostando do vídeo. Então, vamos lá, gente? Vamos ao escutar vídeo? então a palavra de Deus. Deus quer falar conosco e olha que o texto de hoje é uma reflexão muito, mas muito, muito importante para nós escutarmos e refletirmos. Eu quero que você, aqui nos comentários, reflita junto comigo este texto. Eu quero que você reflita, escute, ou então pegue a sua Bíblia e reflita. Escute, não vá embora, não vá sem escutar essa palavra, sem terminar esse terço. Vamos escutar a palavra de Deus, o que Deus tem para nos dizer hoje. E por isso, pegue aí a sua Bíblia em Mateus, capítulo 10, do 17 ao 22. Mateus, capítulo 10, do 17 ao 22. Pega aí a sua Bíblia, Vamos escutar juntos, vamos meditarmos esta palavra de Deus. Eu tenho certeza que nessa palavra, hoje nesse terço, Deus quer falar muito conosco. Deus quer falar com a gente. Tenho certeza disso, Deus quer falar com nós, Escute isso. Vamos escutar essa palavra de Deus, o que Deus tem para nos dizer hoje, para cada um de nós, Eu quero ver sua participação aqui nos comentários, Já vai aparecer aqui embaixo para vocês a leitura. Mateus, capítulo 10, do 17 ao 22, Hoje nós lembramos a solenidade de Santo Estevão, apóstolo e mártir da nossa igreja, Mateus capítulo 10, do 17 ao 22, nós vamos ler e refletir. Escute o que Deus tem para nos dizer hoje, neste Santo Terço. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis, por minha causa, por dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou como dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar. Vós que haveis de falar. Nosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por causa do meu nome. Mas quem vos persegue, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Beijei a sua Bíblia, que é palavra de Deus, palavra de salvação, palavra que ilumina os nossos corações, Meu irmão, minha irmã, como eu disse, hoje nós lembramos Santo Estevão. Santo Estevão
né, que foi apóstolo de Cristo, né? Ele testemunhou e evangelizou muitas pessoas, testemunhando o próprio Cristo. Não tinha receio de falar. E olha que naquele tempo, lá no começo do cristianismo, né, que foi o tempo dos apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo aos céus, foi um momento de muita perseguição cristã, de muita provação que os apóstolos tiveram. Muitos eram presos, muitos eram açoitados, mortos, jogados em cadeias, né? Muitos eram tratados da pior maneira possível. Por quê? Porque eles falavam de Jesus. Porque eles deixavam o Espírito Santo os conduzirem. Eles se deixavam conduzir pelo Espírito. Eles se deixavam conduzir pelo Espírito. E nós vemos isso, esse testemunho de Estevão, na história do livro dos Atos dos Apóstolos. Se vocês quiserem pegar para depois ler, depois da live, é um livro muito bonito, escrito por São Lucas, né? É um livro da Bíblia, claro, né? O livro dos Atos dos Apóstolos. Depois do Evangelho de João, acabou o Evangelho do Apóstolo, o Evangelho de São João, começa os Atos dos Apóstolos. E esse livro foi escrito por São Lucas. Olha que coincidência. São Lucas foi quem escreveu os Atos dos Apóstolos, né? E lá conta, a partir da ascensão de Jesus Cristo, né, de Jesus ao céu, e a vida missionária dos apóstolos, por onde eles passaram, como foi o início da evangelização, de como surgiu a palavra cristão, né, a caminhada de Pedro, Paulo, né, e também aparece Estevão. Conta um pouquinho da história de Santo Estevão. Santo Estevão, que é considerado o primeiro mártir da igreja. O primeiro mártir da igreja. Aquele que deu a vida para evangelizar, para levar Deus. E nesse tempo, nesses Atos dos Apóstolos, Nossa Senhora ainda estava no meio deles. Nossa Senhora conviveu muito com os apóstolos. Pedro foi quem mais procurava os conselhos de Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Imagina quantos apóstolos, não só Pedro, mas quantos apóstolos num tempo de crise, de dúvida, eles procuraram Nossa Senhora para pedir um conselho, pedir uma palavra. E olha que alguns livros apócrifos da nossa igreja são livros que não estão na Bíblia, né? Alguns livros apócrifos mostram que os apóstolos sempre procuravam se aconselhar com São Pedro, né? Procurava se aconselhar muito com Nossa Senhora, né? São Pedro. E o apóstolo Estevão, ele foi lá dar o testemunho de Cristo. Num tempo que ainda os perseguidores daqueles que mataram Jesus, né, levaram Jesus à morte, perseguiam a igreja, né, e viram Estevão ali pregando o evangelho. Viram Estevão ali pregando o evangelho, anunciando a palavra de Deus. E aqui no livro dos Atos dos Apóstolos, eles citam alguns desses grupos, né, que chamam de Sinagoga dos Libertos, junto com os Sireneses, os Alexandrinos, alguns da Cilícia e da Ásia, né? E todos eles tentavam discutir com Estevão, mas Estevão, pela força do Espírito Santo, Estevão, ele conseguia dar a resposta, conseguia falar com aqueles homens, que até aqueles homens ficarem
irritados, como fala aqui na leitura dos Atos dos Apóstolos, rangeram os dentes. Quer dizer, o que quer dizer ranger os dentes? Quando fala ranger de dentes. Eles falam que eles ficaram com raiva de Estevão. Não aguentaram aquelas verdades que o apóstolo estavam dizendo para eles. Eles não aguentaram. Aí foram empurrando, querendo matá-lo, condená-lo à morte. Aí estava ali Saulo. Quem não sabe quem é Saulo? Né? Ali eles mataram Estevão apedrejado. Mas Estevão, olha o que ele disse, né? Olha o que ele disse no momento da sua morte. E quando estava sendo apedrejado, nos fala em Atos dos Apóstolos, né? No versículo 59, ele fala assim: enquanto estava sendo apedrejado, Estevão clamou, dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Não leve em conta os pecados deles. Quer dizer, Estevão estava perdoando aqueles que estavam apedrejando ele. Estevão estava perdoando. Ao mesmo tempo estava dando a vida dele pelo evangelho, estava dando a vida dele pelo testemunho da igreja. Ele entrega o seu espírito a Deus, a Jesus, e pede perdão por aqueles que estavam lhe apedrejando. Meu irmão, muitas vezes nós passamos ao longo deste ano de 2022, eu duvido isso. Se alguém falar que não aqui, está mentindo. Nós passamos por inúmeras provações durante toda a vida. Passamos por muitas provações, passamos por batalhas duríssimas. Passamos por batalhas dolorosas na nossa vida. E para isso nós precisamos, como eu já falei isso muito aqui, nossa gente, e como as coisas, a cada terço uma coisa se confirma com a outra. Tudo aqui que eu falo vem confirmando tudo aquilo que eu vinha dizendo ao longo deste ano nas minhas pregações aqui com vocês, na minha partilha, né, também. Que nós passamos por tanta coisa, nós somos julgados, somos difamados, passamos por humilhações, né, em lugares, em momentos, né? Às vezes nós pensamos que nós estamos numa vida sozinho. Quando nós pensamos que nós estamos sozinhos, é que Deus nunca nos deixa sozinho. É que nós precisamos passar por alguns momentos difíceis para nós entendermos que Deus está o tempo todo conosco. Mas quem vai decidir se Deus está do meu lado ou não, sou eu. Deus não vai vir pegar você como uma marionete e falar, não, vai por esse caminho. Deus vai te dar a liberdade de escolha. Mas se nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, mas se nós somos conduzidos como Santo Estevão foi conduzido ao Espírito Santo para falar a verdade do Evangelho, a verdade de Deus, não somente dentro da nossa casa, mas durante todo o mundo e durante todos aqueles que podem nos humilhar, nos ofender, nos xingar, falar besteira para a gente, estamos morrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. O próprio Jesus está dizendo aqui que nós seremos entregues aos tribunais, seremos açoitados em sinagogas, seremos levados diante de governadores, reis, por causa para dar testemunho diante deles e das nações. Gente, ninguém falou que ser cristão seria fácil. Ninguém falou que ser uma pessoa de Deus seria fácil. Ninguém falou isso. Que seria fácil evangelizar, que seria fácil
falar de Deus até dentro de casa, com as pessoas que a gente conhece dentro da nossa casa. Ninguém falou que isso seria fácil. Ninguém falou que seria fácil isso. Ninguém disse isso. Mas nós temos que estar com o nosso coração, todo ano, nós temos que estar com o nosso coração sempre preparado para as provações que possam vir. Que é engraçado, né? Que a gente sempre fala, né? É que vamos comparar a nossa vida como um tempo, uma previsão do tempo. Uma previsão do tempo. Como é que é uma previsão do tempo? Uma previsão do tempo que eles falam. Às vezes, vem dias de sol, ensolarado, um céu lindo, um céu azul, lindo, maravilhoso. Mas de vez em quando, o céu escurece, fica nublado. E de vez em quando, o céu fica mais escuro. Pode chover, pode cair uma tempestade. A mesma coisa é a nossa vida, é o nosso coração, é o nosso dia a dia. De vez em quando passamos por dias ensolarados, dias maravilhosos, dias de lindeza, está um jardim de flores na nossa vida. Mas quando nós menos esperarmos, quando nós não damos a verdadeira importância à oração, à vigilância, do nada pode vir um tempo escuro. Pode aparecer os tempos escuros, o céu começa a ficar nublado. Aí acontece um pequeno tropeço, uma pequena tristeza, alguns pequenos problemas. Vamos tropeçando aos pouquinhos, passando algumas dificuldades, passando por algumas provações, e nós vamos levando. E esquecemos de entregar tudo nas mãos de Deus. Vou começando a dar importância aos problemas, às dificuldades. Eu não vou entregando nas mãos de Deus. Aí começa a vir um tempo nublado, e o tempo começa a fechar. Vai começando a fechar na nossa vida. Quanto mais eu não rezo, mais o tempo fecha. Mais o tempo fecha. Quanto mais eu não deixo o Espírito Santo conduzir a minha vida, conduzir a minha voz, conduzir a minha caminhada, mais o tempo na nossa vida vai fechando. Aí vai fechando o tempo aos poucos. Aí quando nós menos esperamos também, vira uma nuvem escura, e quanto nós menos esperando, começa a vir as tempestades. Começa a cair as tempestades na nossa vida. Começa a vir as tempestades, as preocupações, a ansiedade, as doenças, as brigas, as discórdias dentro de casa, dentro do casamento. Começa a cair a tempestade na nossa casa. Mas tem um porém. Como eu falei, Deus estava com Estevão durante todo o martírio dele. E quando nós também estamos no nosso martírio, Deus está conosco, o Espírito de Deus está conosco. E cada vez que nós nos entregamos a Ele, no meio da tempestade que nós estamos passando, Deus irá falar conosco. Deus irá falar com você, meu irmão. Tenha certeza disso. Não precisa ficar preocupado com o que Jesus está dizendo aqui para nós, através com o Evangelho. Não, quando vos entregarem, escuta isso que Jesus vai dizer aqui no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 10, a partir do versículo 19. Ele vai dizer assim para nós: quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou como dizer.
Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Gente, que resposta de Jesus Cristo para cada um de nós. Que resposta. Guarde esse versículo no seu coração. Estou passando por um momento difícil, estou passando por uma provação, Senhor, me ajuda, me socorre, Senhor. A primeira coisa, acalma o coração. Primeira coisa de tudo, acalma o coração. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com o que falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que haveis de falar, mas sim o Espírito Santo do vosso Pai que falará em vós. Gente, voltando à nossa reflexão, é nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo de Deus. É nos deixarmos conduzir pelo Espírito Santo, como Santo Estevão se deixou conduzir pelo mesmo Espírito. Santo Estevão, ele se deixou conduzir. Ele não deixou de testemunhar Jesus Cristo aonde ele passava, aonde ele estivesse, até contra aqueles que não queriam acreditar no que ele estava dizendo. Ele continuou testemunhando Jesus Cristo. Mas, gente, até dentro da nossa casa, nós temos que falar de Jesus. Dentro do nosso trabalho. Porque a gente não sabe quando vai se precisar falar do Senhor. Em qualquer momento da nossa vida. E por isso Jesus fala, não vos preocupeis com o que dizer. Se for preciso nós nos calarmos, nós vamos nos calar. Se for preciso falar, peça, Senhor, conduz o meu coração. Eu não quero aqui ofender ninguém, Senhor. Conduz o meu coração durante essa caminhada, durante esse sofrimento, durante esse tratamento que eu estou passando na minha vida. Me conduz, Senhor. Conduz a minha vida. Eu sei que, Senhor, que eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Eu estou passando por um momento de provação na minha caminhada. Não está sendo fácil. O meu ano de 2022 não foi um ano fácil. Foi um ano repleto de provações. Foi um ano repleto de dificuldades. Mas eu acredito, Senhor, nas tuas promessas. Como diz, terás um caminho difícil demais. Terás tempestades que te assustarão. Mas quando sonha de Deus, ninguém destruirá. Se ele prometeu, também cumprirá. Né? Espera um momento. Você vê que quando é algo do Espírito Santo mesmo, não é fácil. Não é fácil evangelizar. Você vê, o Espírito Santo nos conduz. O Espírito Santo vai conduzindo a gente. Mas quando chega uma coisa, o inimigo vai sempre tentar um jeito para atrapalhar a gente, atrapalhar a missão evangelizadora. Não é fácil, né, gente? Não é fácil evangelizar. Não é fácil fazer que nem Santo Estevão faz, dar a vida pelo evangelho, dar a vida pela evangelização. Não é fácil. E nós ainda estamos o quê? No terceiro mistério do nosso terço. Eu não vou sair daqui até terminar o terço. Né? Vai acontecer inúmeras coisas. Uma coisa que é na vida, né, gente? Quando o Espírito vai nos conduzindo, não é fácil.
Não é fácil deixar nos conduzir pelo Espírito. Não é fácil, gente. Vai surgir na nossa vida inúmeras provações, né? É por isso que nós temos que sempre nos deixar conduzir pelo Espírito, como vai falando aqui no Evangelho, que eu estou lendo para vocês aqui de Mateus 10, do 17 ao 22. Não é fácil deixar conduzir pelo Espírito. Não é fácil se deixar conduzir pelo Senhor. Mas precisamos estar com o nosso coração sempre aberto para a evangelização. Com o coração sempre aberto, voltado para Deus. Não importa as provações que nós estejamos passando. Quer esteja na frente de uma evangelização como eu estou aqui, quer que nós estejamos passando por alguma provação na nossa vida ao longo da nossa caminhada. Não é fácil, gente. Não é fácil ser de Deus. É o que eu falei num vídeo anterior, antes de cair a live. Não é fácil ser de Deus. Não é fácil ser evangelizador. Não é fácil ser cristão, gente. Pensa que ser cristão é só receber o sacramento? Não é somente receber um sacramento. Não é somente ser batizado na igreja. Ser cristão é algo de vida. É uma vida que nós vivemos. É uma vida que nós passamos. Como eu falei aqui também, dei o exemplo aqui de Santo Estevão no vídeo anterior. Eu dei o exemplo de Estevão. Não é fácil ser como Estevão. Dar a vida como o Santo Estevão fez. Em prol do Evangelho, em prol do ministério, em prol da evangelização. Não é fácil. E se deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus, deixar Deus sonhar em nós, deixar Deus sonhar com a nossa vida. Não importa o caminho que nós estejamos passando. Gente, lembrou aqui a música do Frei Gilson, que eu já cantei aqui inúmeras vezes. O que fala a música do Frei Gilson? Terás um caminho difícil demais, terás tempestades que te assustarão, mas quando sonha de Deus, ninguém destruirá. Se ele prometeu, também cumprirá. Terá paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, meu irmão. Segue além. Deixa-se conduzir por Deus. Seguir além é deixar conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Em meio às tempestades, lembra do exemplo que eu falei? Da tempestade, o exemplo que eu falei do tempo bom, do tempo nublado e do tempo chuvoso da tempestade? É bem isso. É se deixar conduzir pelo mesmo Espírito Santo de Deus. Tendo paciência. Pode ser que a nossa aprovação, meu irmão, esteja na saúde. Pode ser que a nossa aprovação esteja no financeiro, esteja dentro de casa. E o Senhor sempre pedindo para nós uma coisa, paciência, porque Ele está conosco. Ele pede isso para a gente, paciência, acalma o coração. Acalma o teu coração, meu filho. Acalma o teu coração, minha filha. É acalmar o coração. Em meio a essas dificuldades que passamos no cotidiano, no nosso dia a dia. Deixa-se conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Não se preocupe com o que dizer. O Espírito Santo falar por você. Mas se você sentir que o Espírito Santo quer que você se cale, se cale. Não se entregue às provocações que às vezes surgem na sua frente, dá vontade de gritar, dá vontade de espernear, dá vontade de mandar aquela pessoa. Acontece.
Todo dia passamos por uma provação. Olha eu aqui, gente, eu voltei com a live. E eu voltei aqui com a live. A live caiu 2 vezes. E eu voltei. E eu nem sei como é que vai ficar a pregação lá pro meu canal do YouTube. Se vai ficar picado, se eu vou ter que fazer alguns cortes, eu não sei. Eu não sei como é que vai ficar. Se vou ter que pegar algumas partes só do que eu disse. Mas eu vou seguir aquilo que o Espírito Santo me conduzir. E a primeira coisa que o Espírito Santo me conduz é falar: não desista. Primeira coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração: não desista. Eu acho que ele coloca também muito no coração de muitos aqui esta palavra: não desista. Não desista na sua caminhada. Não desista da batalha que você está travando pela sua saúde. Não desista da batalha que você está travando contra a sua ansiedade, contra a sua depressão, contra tudo que você está passando na sua vida. Provações, elas existem porque nós precisamos entender que Deus está nos conduzindo. As provações são para isso, para mostrar que Deus está nos conduzindo. Não existe um caminho sem enfrentarmos a cruz, gente. Não podemos chegar ao Calvário sem passar pela cruz. E Jesus aguentou uma cruz pesadíssima por nós. Nós temos que ser conduzidos pelo Espírito. E como eu posso ser conduzido pelo Espírito, tem vezes que eu não aguento. Como eu posso, Wellington, ser conduzido pelo Espírito? Tem vezes que dá vontade de fugir de tudo, fugir das minhas preocupações, fugir de tudo, Wellington. Dá vontade. Dá vontade de abandonar a minha família, que eu não aguento mais a minha família, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais os meus filhos, dá vontade de desaparecer, Wellington, eu não aguento mais os meus pais. E Deus, você acha que ele desistiria de você? Terás um caminho difícil demais, terás tempestades que te assustarão, mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Segue além, segue além. Se Deus não desistiu de você, você vai desistir da sua família. Se Deus não desistiu de você, você vai desistir de batalhar pela salvação da sua saúde. Você vai desistir de tudo. Deus falou em algum momento, desiste da sua vida. Você acha que Deus falou isso? Jesus tinha a oportunidade de largar a cruz. Jesus tinha também, meu irmão, a oportunidade de desistir. Ele tinha a opção de desistir. De carregar uma cruz pesada. Ele não tinha nenhuma obrigação de pegar aquela cruz pesada e morrer por nós numa cruz. Ele não tinha nenhuma obrigação. Ele não tinha nenhuma obrigação de desistir da cruz. Ele podia desistir da cruz. Ele podia falar, não, eu não vou carregar essa cruz por ninguém. Eu não tenho obrigação nenhuma. Mas não. Ele, por amor, não foi por obrigação, por amor. Por amor a você, que fica aí caindo num vício, que fica caindo aí numa briga, que fica caindo numa discussão, que fica caindo numa perdição nesse mundo. Por cada um de nós, com esse pensamento egoísta, com esse pensamento mesquinho, ele enfrentou uma cruz. Ele enfrentou uma cruz. Enfrentou
o que tinha que enfrentar. Ele foi açoitado, ele recebeu cusparada, ele recebeu ofensa. E se calou. Ele se calou. Como uma ovelha rumo ao matadouro. O Espírito Santo disse para Jesus: se cale. Aceite a aprovação pelo mundo. Ele seguiu o Espírito, Jesus, por cada um, por amor. Por amor a nós, ele sentiu dor. Por amor a nós, ele se deixou rasgar-se por chicotes feitos de unha de carneiro. Por amor. Por amor. Por amor, ele carregou uma cruz no ombro. Por amor, ele se deixou pregar numa cruz. Por amor, ele morreu numa cruz. E por amor, ele ressuscitou por você. Para falar: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Mas eis que vos envio o Paráclito, o Espírito Santo, que vos conduzirá. E o que nós estamos fazendo com esse Espírito Santo? O que nós estamos fazendo com o que Jesus nos deixou? Como nós estamos usando este Espírito Santo? Como? Ofendendo o próximo? Largando a família? Caindo nos vícios? Se viciando? Matando? Cometendo os piores pecados do mundo? Meu irmão, minha irmã, precisamos abrir aqui, ó, e pegar mais aqui, ó. Isso aqui, isso, 1/3. Isso aqui, que muitos criticam. Isso aqui, muitos criticam. Isso aqui, muitos criticam 1/3. Muitos criticam ser católico. Muitos criticam. Muitos são perseguidos. Muitos são mandados a calarem a boca por serem católicos. E, infelizmente, muitos se calam. Muitos pegam um crucifixo que usam no pescoço e fazem isso. Escondem o crucifixo. Eu vou no barzinho. Aí pega o crucifixo. Guardam, escondem. Esconde a sua verdadeira identidade para mostrar uma pessoa que ela não é. E você tem medo de enfrentar as suas dificuldades, enfrentar as suas dores. Eu falo uma coisa: se você der as costas para Jesus, você tem certeza que Jesus nunca deu as costas para você. E não vai ser agora que ele vai dar as costas. E quem dá as costas somos nós para ele. E a única coisa que ele fala para nós, em meio às nossas dificuldades, em meio às tribulações, em meio aos açoites, às dificuldades que enfrentamos, é: não desista, não vos entregueis, não vos entreguem, não vos preocupeis com o que dizer. Deixe que o Espírito Santo te conduza. Deixe que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração. Dói ouvir isso, dói. Mas é a verdade, eu não posso ir contra o Evangelho. Santo Estevão foi uma testemunha ocular disso. Está aqui nos Atos dos Apóstolos.
Uma pessoa que deu a vida dele até o fim em pró do Evangelho. Em pró do Evangelho. E se deixou conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Deixa Deus, meu irmão, agora sonhar em você. Você que está dizendo, não tem jeito, não posso, não consigo. Estou dizendo para você agora, não desista. Não desista. Não desista agora, nesse momento. Reze mais. Reze mais, meu irmão. Reze mais. Não desista agora nesta batalha. Falta pouco para acabar ela. Essa tempestade vai passar. Essa tempestade vai passar. Essa tempestade na nossa vida vai passar, meu irmão. Vamos deixar Deus nos conduzir. Vamos deixar o Espírito Santo agora falar em nós. Vamos deixar que Deus nos conduza. Deixa o Espírito Santo te conduzir, meu irmão. É hora de você abraçar o terço, abraçar a sua fé. Porque, como eu disse, Ele nunca vai desistir de você. É uma escolha sua se você vai desistir de Deus. Ele nunca vai desistir de você. Escolha Deus, meu irmão, na sua vida. Escolha o Senhor. Terás um caminho difícil demais. Terás tempestades que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. Se Ele prometeu, também cumprirá. Tenha paciência e saiba esperar. O melhor de Deus virá. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.